Imagina só ter em mãos um manual, sabe? Um guia com 38 estratégias para vencer qualquer debate, não importa como. Parece fantasia, né? Mas não é. Essa é a promessa, bem provocadora, do filósofo Arthur Schopenhauer. E é essa arte que a gente vai desvendar aqui hoje. Olha, essa frase é um verdadeiro soco no estômago. Ela faz a gente questionar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre ser justo, sobre ser correto numa discussão. É, no fundo, um convite para olhar para as interações humanas de um jeito mais cínico e, quem sabe, até mais realista. Vamos ser sinceros aqui. Pensa bem. Quantas vezes a gente tinha certeza absoluta que estava com a razão, com todos os fatos na mão, e mesmo assim perdeu a discussão? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. E se a verdade por si só não for o suficiente para ganhar? Então, vamos começar pelo nosso calcanhar de Aquiles em qualquer debate. Sabe aquela reação honesta que vem lá de dentro? A raiva, a frustração? Pois é. E se eu dissesse que essa é, na verdade, a nossa maior fraqueza? Pois é. Quando a gente reage com raiva, com frustração ou até com mágoa, a gente simplesmente entrega o controle da narrativa de bandeja. A discussão, de repente, não é mais sobre o erro do outro, passa a ser sobre o nosso suposto desequilíbrio. A gente vira o personagem histérico, enquanto o manipulador fica lá posando de voz da calma, da razão. E é aí que a gente chega no centro da questão. A grande maioria das discussões não é uma busca pela verdade, é uma batalha por poder, pura e simples. E olha, nesse campo de batalha, as ideias de Schopenhauer encontram um parceiro, digamos, bem familiar, Maquiavel. Então, de um lado, a gente tem o tal do debate honesto, onde o objetivo é encontrar a verdade. Mas do outro lado, tem a realidade da maioria das discussões, que o Schopenhauer chamou de dialética heurística. E aqui, o objetivo não é a verdade, não, é a vitória, a qualquer custo. É uma técnica, é uma arma. Essa citação, que está logo na abertura do livro do Schopenhauer, vai direto ao ponto. Essa percepção de que as discussões são sobre poder, isso não é nada novo, é um eco da nossa própria natureza humana. A vaidade, sabe, aquele desejo de estar por cima, isso quase sempre fala muito mais alto do que a busca pela verdade. Ok, então como é que se joga esse jogo? Bom, a resposta está aqui. A Arte de Ter Razão de Schopenhauer não é um livro de filosofia para pegar pó na estante. Pensa nele mais como um manual de campo, um catálogo de táticas para essa guerra de palavras que a gente enfrenta todo santo dia. E o que é genial nisso tudo é que o Schopenhauer não tirou essas estratégias da cartola. Não, ele observou, identificou e catalogou tudo, como um general mesmo mapeando o campo de batalha. Para a gente entender o poder disso na prática, vamos dar uma olhada em algumas dessas táticas em ação. A estratégia de número 32 ela é devastadora. Basicamente, você cria um rótulo negativo para a proposta do outro. A fonte que a gente usou para preparar isso aqui traz um caso bem conhecido. Tinha uma campanha educacional contra a homofobia, e ela foi apelidada de Kit Gay. Pensa no poder disso por um segundo. Com só 2 palavras, a discussão foi completamente sequestrada. Ninguém mais falava sobre combater o preconceito. O debate virou sobre esse rótulo assustador, e a proposta original foi pro lixo. Agora, a próxima tática é de uma astúcia impressionante. Em vez de você atacar o argumento do oponente de frente, o objetivo é mostrar que a posição dele, na verdade, prejudica ele mesmo, ou os aliados dele. Um exemplo perfeito disso vem do caso do Marcos Valério no Mensalão. Vamos lembrar o contexto. Ele estava sendo julgado e foi basicamente abandonado pelos ex-aliados. E qual foi a tática dele? Em vez de atacar a promotoria, ele mirou nos próprios parceiros, ameaçando revelar os segredos deles. O resultado? Genial. De repente, o maior interesse daqueles parceiros não era mais largar ele para trás, mas sim garantir o silêncio dele. Com um único movimento, o jogo de poder virou de cabeça para baixo. E claro, tem a estratégia final, a mais famosa e a mais brutal. Quando todos os outros argumentos já foram por água abaixo, o foco vira desqualificar o oponente. É o último recurso, o mais desonesto de todos, mas que, segundo Schopenhauer, ainda é uma ferramenta no arsenal da vitória. Mas, não adianta só ter as ferramentas. É preciso ter a mentalidade certa para usar. E é aqui que a gente volta para Maquiavel. A proposta é enxergar o cinismo não como uma falha de caráter, mas como um escudo, sabe? Uma ferramenta de sobrevivência nesse jogo de poder. Esse é o caminho da transformação. Primeiro passo, parar de reagir com emoção. Segundo, dominar a arte da dissimulação. E o objetivo final, se tornar ilegível, um verdadeiro enigma estratégico. A ideia é parar de entregar o jogo e começar a jogar com as cartas do oponente.
E aqui vai uma tática bem prática para aquele primeiro passo. Se alguém vem com aquela chantagem emocional, tipo, se você se importasse de verdade, você faria isso, a resposta não é entrar na discussão. A resposta é o que chamam de muro de Maquiavel. Você simplesmente diz, eu entendo o que você sente, mas a minha decisão já foi tomada. E ponto. Fim da negociação. Isso tira todo o poder da manipulação emocional da jogada. Bom, a gente está chegando ao fim. E a conclusão é que conhecer essas estratégias não é só uma curiosidade intelectual. É uma escolha crítica no mundo em que a gente vive hoje. O ponto central é o seguinte: ignorar que essas táticas existem não protege a gente delas. Muito pelo contrário, só nos transforma em vítimas fáceis. A questão não é se o jogo de poder existe. Ele existe. A questão é qual papel a gente vai ter nele. Conhecer as regras é a única defesa possível. Então, fica aqui a reflexão final. No mundo onde argumentos são, na prática, batalhas, ser ingênuo não é virtude, é um risco. Conhecer essas regras não é sobre ser desonesto, é sobre não ser a vítima. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa. A gente vai ser o jogador ou vai ser a peça no tabuleiro de outra pessoa.